Queridos seguidores, bem-vindos ao programa Prova de Balas. Aqui discutiremos assuntos relacionados a trabalhos policiais e segurança de uma maneira geral. Eu sou Marcelo Barroso e o episódio de hoje é a greve de policiais e os baixos salários. Como sempre, eu dou uma listada em algumas coisas aqui para a gente discutir, dissertar a respeito do assunto. E o que é, basicamente, a greve é aquilo, a paralisação. E quando isso acontece, como em qualquer segmento, qualquer categoria, não só de policiais, normalmente a reivindicação de salários melhores e condições adequadas para o trabalho. E condições adequadas para o trabalho e baixos salários, infelizmente, é uma realidade na maioria das polícias, principalmente as polícias estaduais do país, onde a falta de valorização em termos salariais dos profissionais da área de segurança pública é uma constante. A gente verifica isso aí, é um fator histórico, não é de hoje que acontece, por conta dos governadores que hoje estão exercendo o cargo como chefe do executivo. Isso já acontece historicamente há décadas. E eu sempre fico me perguntando por que desse massacre salarial em relação aos profissionais da área de segurança pública, quando na verdade deveria ser o profissional que ganha melhor, deveria ganhar melhor, na verdade. E não acontece. A gente tem uma realidade de uma criminalidade aí tão forte, tão intensa em vários aspectos, e aqui no Brasil não tem. As forças de segurança não têm, no meu entender, eu acredito que no entender da maioria das pessoas, não tem o valor adequado, o valor que deveria ter, tendo em vista que é um dos alicerces para uma sociedade funcionar de maneira correta, no caso, educação, saúde e segurança. E, coincidentemente, esses três segmentos não são bem remunerados, em regra não são. A maioria dos policiais não são bem remunerados como deveriam. Você lembra, botei aqui algumas perguntas para fazer, se eu lembro de alguma greve. Lembro de algumas, eu vou, no caso, hoje citar em especial a do estado do Ceará, onde, estou dando uma lida aqui na internet, na notícia, onde o senador licenciado Cid Gomes, aquele que pegou uma reta escavadeira para passar por cima dos policiais, uma pessoa maravilhosa, A gente pode falar o que disso? Uma pessoa que pega uma reta escavadeira para passar por cima de trabalhadores que estão se manifestando, reivindicando melhores salários. É uma pessoa fofa, não é verdade? Uma pessoa de um coração maravilhoso, Uma pena, acertaram 2 tiros nele. Eu lamento realmente esse episódio ter acontecido. Mas, enfim, eu entendo que os policiais agiram em legítima defesa. Ou seja, tem gente que acha que deveria ter permitido que ele passasse, invadisse um quartel da PM e passasse por cima dos policiais com uma reta escavadeira. Mas vamos lá, isso aí não vem ao caso agora. Inclusive ele já teve alta, tá bem, para os policiais aí do Ceará que estiverem interessados em saber, ele passa bem, obrigado, que bom, Pessoa maravilhosa dessa tem que ficar bem mesmo. Enfim, o caso dessa greve dos policiais aí do Ceará, que, enfim, acabou tendo esse episódio em relação ao senador licenciado Cid Gomes, é só mais uma das manifestações que acontecem em relação ao baixo salário que os policiais recebem. Cara, eu queria entender, juro para vocês, eu queria entender de verdade o porquê de professores, profissionais da área de saúde e policiais ganharem tão pouco. Caramba, não consigo entender, e eu vejo aí outros segmentos dentro do serviço público que ganham muito bem ou ganham salário justo, não vou entrar nesse caso, talvez até seja o justo, e a gente que esteja ganhando mal.
né? E, enfim, eu queria entender a impressão que dá que uma grande força oculta por trás disso tudo, querendo que realmente que o policial continue massacrado, né? Continue ganhando pouco. E eu vou deixar já de cara aqui a minha solidariedade aos policiais militares do estado do Ceará, né? Eu não vou entrar no mérito se em relação ao movimento de greve deles, nada disso, mas eu não vou também dizer se concordo ou não concordo, também não vem ao caso, mas eu entendo. Eu entendo que deve ser muito difícil para o policial trabalhador, policial honesto, viver com um salário desse, tão miserável, que o governo do Ceará paga para o policial. Tá? A impressão que dá é que querem que esses profissionais cheguem no limite justamente para acontecer situações como essa que aconteceu, né? Enfim, o manifestante policial já está ali estressado, está aquartelado, ele está com salário baixo, muitas das vezes a família passando necessidade, né? E com salário baixo tem um outro aspecto: o cara não pode morar num lugar melhor, ele tem que morar em lugares onde ou há criminalidade ou muito próximo a ela. Enfim. Mais uma pergunta aqui que eu botei para o tópico de hoje. O que vale mais, fazer greve ou viver com baixo salário? A gente sabe que em regra, as polícias militares do Brasil têm um regulamento muito rigoroso em relação a esse tipo de manifestação, de greve principalmente. O policial é proibido de fazer greve. Mas como é que o cara faz? Porra, tá, o cara não... Se não puder se manifestar, não fazer greve, o cara vai viver com salário miserável desses aí. É muito complicado, eu acho até muito injusto, porque deveria haver algum mecanismo, algum sistema, alguma lei que regulamentasse um aumento automático de salário para os policiais, para os professores, para o pessoal da área de saúde, porque o cara não pode fazer manifestação, não pode fazer greve. Ele tem um regulamento militar que é rigoroso, que qualquer coisa o cara é punido. Porra, o cara vai fazer como então? Chega em casa e passa fome? É isso? Vê a família lá passando necessidade? Pô, tá devendo aluguel, tá devendo pro dono do armazém? Caramba, que isso, cara? Porra, é justo isso? Ou seja, a impressão que dá é que querem que esses profissionais morram de fome. Ou que ele se mate de trabalhar, né, enquanto está de serviço, né, para a polícia militar, e depois o cara é obrigado a fazer bico. Ou seja, qual é a perspectiva que ele tem de melhora de salário? Nenhuma, o cara tem que fazer bico. Não tem para onde correr, tem que fazer segurança. Isso quando consegue segurança. Isso quando não querem pagar uma mixaria, pagar R$ 120 para o cara ficar em pé o dia inteiro num posto de gasolina ou no mercado. Porra, é mais fácil desenhar um alvo no peito do cara e falar: meu irmão, fica aí para morrer. É isso. É isso que será que os governadores, né, desses estados aí querem? Eu acredito que não, mas é o que está acontecendo, né? E com isso a tropa vai ficando doente. Vocês podem ver no meu vídeo anterior, que falo sobre a síndrome de burnout. As pessoas vão ficando doentes. Aí, o que o cara faz? Faz greve ou se contenta com baixo salário? O que é o justo? Porra, o justo é o cara não poder fazer greve e morrer de fome? Porra, tá de brincadeira, né, gente? A gente tem que mudar muitas coisas no país, mas enfim. Mas uma das coisas que deveria ser mudada é essa, porque o policial militar ele fica de mãos e pés atados, o cara não pode fazer nada. O cara não pode fazer nada. Aí alguém vai falar: mas eles estavam com o rosto coberto. Lógico que eles estavam com o rosto coberto, pô. Lógico. Acho que a corregedoria lá da polícia do Ceará ia fazer o que com eles? Caso se identificasse. Ia fazer uma coisa justa ou ia fazer uma covardia? A corregedoria seria corregedoria ou seria correjudaria? Pô, a gente sabe como é que funciona. O pessoal que tá nessa batida sabe como é que funciona isso, né? Nem sempre existe uma corregedoria imparcial.
Eu espero que seja o caso da Corregedoria do Ceará, que seja imparcial, seja justa, tá? E entenda principalmente o fator humano. O cara está passando necessidade. Para o cara que tem um regime, né, uns regulamentos tão rigorosos, chegar ao ponto de fazer greve, sabendo que não pode, é porque o negócio está feio, gente. Está feio. Está feio. A gente tem que procurar olhar para esse profissional com carinho, com respeito, com dignidade. O profissional da segurança pública, em sua maioria, não se sente digno da função belíssima que ele exerce. Não se sente digno, não se sente valorizado, se sente discriminado muitas e muitas vezes. Enfim. Vou para o próximo item aqui que eu listei para a gente poder conversar a respeito. Como melhorar o salário? Volta àquilo que eu comentei agora um pouquinho atrás. Bom, o salário do policial, obviamente, está vinculado ao querer ou não do chefe do executivo, os governadores, no caso, após, né, é encaminhado às assembleias legislativas dos estados para aprovação ou não. Então, acho que como melhorar o salário não se trata só de uma questão de reivindicação de salário, de melhorias e tudo mais. Eu acho que é uma coisa mais profunda, eu acho que é uma questão de conscientização do quanto esse profissional é importante. Tá? O quanto esse profissional serve à sociedade muitas e muitas e muitas vezes. Ele, mesmo com esse salário miserável, ele dá a própria vida para proteger a sociedade. Que eu, sinceramente, não sei se é merecedora, não. Às vezes eu me questiono isso um pouco. Tá? E principalmente pelo fato da sociedade olhar para esse profissional de maneira tão distorcida e deturpada muitas das vezes. Eu me preocupo um pouco. Mas enfim, isso aí é uma outra seara, a gente vai falar sobre isso depois. Mas eu acredito que deveria ter um mecanismo automático para que o salário desse profissional fosse alavancado, né? Que independesse única e exclusivamente dos governadores e das assembleias. Tá? Que existisse uma lei que a cada ano, por exemplo, tá? Uma situação hipotética, a cada ano o salário do policial fosse reajustado 15% ou 10% acima da inflação oficial. Um exemplo, tá? Que houvesse uma lei que regulamentasse isso. Com certeza amenizaria muito o sofrimento em termos salariais desses profissionais. Tá? Outra pergunta que eu coloquei aqui. Vocês não reparem, não, eu vou listando aqui e vou colocando as perguntas, senão eu esqueço. Quais os efeitos de uma paralisação na área de segurança? Caramba, isso aqui é para a gente pensar mesmo. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, teve uma greve das polícias no Espírito Santo. E caramba, as imagens foram terríveis. Você vê, né, o quão importante é o trabalho da polícia. A partir do momento que a polícia não estava na rua, os bandidos fizeram a festa. Teve uma imagem que ficou bem marcada para mim, que foi no caso das pessoas. E veja bem, olha só, isso que é bem interessante, né? Um monte de gente saqueando lojas de departamento, né? Loja roubando eletrodoméstico, eletrônico, essas coisas. E o que é mais curioso, tá? E isso é interessante a gente observar, que as pessoas que estavam fazendo aquilo ali não são os bandidos de carreira, né? Aquele cara que é o bandido profissional, que vive do crime. Eram pessoas comuns aspas, né? Que aproveitaram daquela oportunidade que a polícia do Espírito Santo estava em greve para saquear as lojas. Olha só, cara. Ou seja, você tem que entender, as pessoas têm que entender principalmente que a última barreira entre o bem e o mal, entre a ordem e o caos, a última barreira que impede a anarquia total é a polícia. E parar de ver esse profissional como inimigo ou algo do gênero.
As pessoas aproveitaram a oportunidade que a polícia não estava na rua e promoveram a maior baderna, roubalheira, das piores coisas possíveis que você possa imaginar. Eu acho que, de repente, a partir de eventos e situações como essas, as pessoas passem a observar e entender o quão importante é o trabalho das forças de segurança pública. Entendeu? Porque se ficar sem, gente, ruim com, pior sem. Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Ah, essa é bem interessante. Porra, essa aqui, ó, é show. Por que a polícia mata tanto no Brasil? Eu tô para até tocar nesse assunto de algum tempo, não pintou oportunidade, hoje resolvi colocar essa pergunta aqui para a gente falar a respeito dela. Primeiro que eu acho que esse tipo de pergunta, né, e que a gente vê muito veiculada em vários meios de comunicação, ela é um pouco hipócrita. Hipócrita em que sentido? Porque normalmente pergunto por que a polícia mata muito no Brasil, mas ninguém levanta, né, ou pouca gente levanta o questionamento de por que se morre tantos policiais no Brasil também. E a resposta é uma coisa até meio óbvia. Se você tem uma criminalidade no nível da que nós temos aqui, obviamente vai se morrer muito policial. Se você tem uma criminalidade, a exemplo do Rio de Janeiro, que é tão bem armada e tão bem equipada, né, você, obviamente, em confrontos com a polícia, vai morrer muita gente. Vai morrer muito bandido e, infelizmente, vai morrer muitos policiais também. Vão morrer muitos policiais também. Então, acho que a gente tem que parar um pouco com essa hipocrisia de achar que a polícia mata muito. Eu até acredito que, mediante a criminalidade que a polícia enfrenta, tem matado até pouco. Eu não estou defendendo uma polícia assassina, uma polícia que tem que ser um braço armado, cruel, nada disso. Mas, tendo em vista o tamanho do monstro que é enfrentado, eu acredito, sinceramente, que se morre até pouco bandido aqui. Eu não estou querendo, com essa frase, não me interpretem mal, promover uma chacina de bandidos, não é nada disso. Não é função da polícia também fazer isso. Mas o que eu quero que entenda é o seguinte: com o tamanho do poder bélico que a bandidagem tem, eu acho que até morre pouco, sinceramente. Sinceramente. Eu acho que é uma questão para a gente avaliar, questionar, enfim, e levantar isso em qualquer tipo de debate. Porque vem sempre algum intelectualoide, abre aspas, um especialista em segurança pública, normalmente, enfim, da área de humanas, apontar esse dedo inquisitor para o lado da polícia e falar: não, mas a polícia no Brasil mata muito. Pô, é óbvio que mata muito. Olha o que a polícia enfrenta, o tamanho do monstro que a polícia enfrenta, como é que não vai matar muito? Ou alguém tem a ilusão aí que o vagabundo no morro vai, porra, jogar o fuzil no chão, levantar as mãos, estando em maior número, maior quantidade de armamento, melhor armado, numa posição geográfica melhor, vai levantar as mãos, jogar o fuzil no chão e falar: não, eu me rendo. Ou é muita inocência ou é maldade. Realmente eu fico questionando o que é isso, em que mundo essas pessoas vivem, esses pseudo-especialistas vivem, porque não vivem no mundo real. Achar que o policial vai chegar no morro, vai gritar pare em nome da lei e eles vão se entregar, pô, pelo amor de Deus, é ser muito inocente, ou maldoso. Eu não sei qual é a intenção dessas pessoas que levantam esse tipo de bandeira, de que a polícia mata muito no Brasil. Ah, mas a polícia de Londres não anda nem armada. Eu juro para você, eu já vi gente falando isso, levantando essa questão que a polícia de Londres não anda armada. Muito simples, ó intelectual, especialista em segurança pública, né? Eu acho mal barato. Coloca a polícia de Londres para invadir o complexo do Alemão. Bota lá, polícia de Londres desarmada para invadir o complexo do Alemão. Ser intelectualoide, né? Pessoa sábia, de especialista em segurança pública. Porra,
Isso não pode ser sério, né? Só pode estar de brincadeira. Mas enfim, são as aberrações, né, que acontecem aqui no país, no Brasil, e que eu fico realmente questionando se há possibilidade da gente mudar esse quadro da segurança pública. É uma coisa que a gente fica pensando, questionando e tentando entender qual é a razão, qual é o motivo, qual é a intenção de se ter uma polícia mal remunerada, em muitos casos sucateada, né? Você tem um profissional que está ali mal remunerado, sem equipamento adequado, e coloca o cara para enfrentar uma criminalidade como essa. Veja bem, sociedade. Ruim com a polícia, bem pior sem. Bem pior sem. Pare e pense nisso. Porque se pularem o teu muro, tentarem invadir tua casa, tentarem cometer uma violência sexual contra tua esposa, tuas filhas, né? Você vai ligar para quem? Pro Super-Homem, pro Batman, pro Homem-Aranha, pros Vingadores? Tá ferrado, cara. Tá ferrado. Ruim com pior sem. Eu sei que a gente não tem a melhor polícia do mundo, né? Até com a quantidade de impostos que a população paga, deveria ter a melhor polícia do mundo, ou a melhor saúde do mundo, a melhor educação do mundo. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que acontece. Então eu gostaria muito que a população refletisse e quando houvesse qualquer manifestação dos policiais em relação ao melhor salário, que a população ajudasse, auxiliasse. Falasse, não, realmente eu quero minha polícia bem armada, eu quero minha polícia bem equipada, eu quero minha polícia com mais recursos para poder fazer um trabalho de inteligência melhor do que já faz. Eu quero uma polícia no qual possa ligar, né, pedir um auxílio, um socorro e da maneira mais rápida possível eles venham me socorrer. Eu quero uma polícia que me dê a segurança de eu poder andar na rua, né, que garanta o meu direito constitucional de ir e vir de maneira tranquila e segura, sabe? Porque não é assim que acontece. Pelo menos não nos grandes centros do país. Nas grandes cidades, infelizmente, não é isso que acontece. Agora você imagina se, por exemplo, uma situação hipotética, todas as polícias militares do Brasil resolvessem parar ao mesmo tempo, todas as polícias civis resolvessem parar ao mesmo tempo, todas as polícias penais resolvessem parar ao mesmo tempo. Eu estou falando só das polícias de âmbito estadual, tá? As polícias federais, não. Até porque o trabalho deles é diferente do trabalho que é feito pelas polícias aqui, a nível de estado. A gente tem que refletir, a gente tem que pensar nisso. Mas pensar de maneira séria, com carinho, né? Por caramba, isso não vai acontecer comigo, sempre acontece com outro do outro lado da rua, com outro do outro bairro. O mal está aí, está rondando para lá e para cá, né? E lembre-se que esse profissional aí, ó, que tentaram passar com uma retroescravadeira em cima deles, é ele que vai defender a tua vida. É ele que vai defender a tua família, a tua propriedade. E muitas das vezes é ele que dá a própria vida em defesa da sociedade. Eu acho que um grande erro da sociedade de uma maneira geral é estar se sentindo sempre numa zona de conforto, sabe? Não, isso não vai acontecer comigo, isso é coisa que só vejo no noticiário, enfim. Acontece, o crime está em todo lugar e a gente tem que tentar fazer com que esse profissional se sinta bem, com vontade de combater esse crime, que no mínimo, ele tem um salário decente para poder levar para casa, levar para a família dele, né, para cuidar da família dele também, para que ele vá trabalhar, sabe, com aquela vontade, aquele gás, aquele tesão de trabalhar, sabe? E isso não está acontecendo. Como é que um profissional que ganha um salário desse miserável
vai trabalhar com vontade, com empolgação. Eu estou falando da polícia, mas também serve para os professores e os profissionais da área de saúde. Como é que o cara vai trabalhar com tesão desse jeito, gente? Quem é que consegue fazer um trabalho de excelência dessa forma? Não tem como. Ninguém faz milagre. Não tem como. Então, vale a pena a gente, como sempre, refletir e falar mais sobre isso. Outro assunto que eu quero falar é justamente, eu até falei alguma coisa aqui a respeito, sobre o preconceito contra o profissional da área de segurança pública. Eu costumo falar sobre isso porque as pessoas visualizam o profissional da área de segurança pública, né, foi vendido uma imagem durante anos como um profissional que é um semi-analfabeto, que é bruto, que, enfim, seria basicamente o que há de pior dentro do serviço público. E esse quadro já mudou há muitos anos, isso já mudou há muito tempo. Hoje em dia você não tem nos quadros das polícias, principalmente eu falo, né, dessa realidade aqui do Rio de Janeiro, você tem policiais muito bem formados, muito bem informados e muito bem especializados para fazer os mais variados trabalhos dentro da área de segurança. E ainda há gente que acha que a corrupção está inerente à função que a pessoa faz, né? A corrupção não está no que ela faz, a corrupção está na pessoa. A corrupção está em todas as esferas, em todos os segmentos, não é porque o cara é policial que ele é corrupto. Pelo contrário, né, é uma minoria dentro das polícias que são corruptas. Como eu acredito que é uma minoria dentro de qualquer segmento. É que o grande problema é o que dá visibilidade é quando um policial corrupto faz uma cagada e vai preso. E tem que ir preso mesmo, ser chutado da corporação e nunca mais voltar e ficar preso muitos anos. Ou você é polícia ou você é bandido, não tem meio termo. Tá? Você querer, não, que o policial... Acabou. É corrupto? Rua. Médico é corrupto? Rua. E cadeia, lógico. Professor é corrupto? Rua. Advogado, juiz, se for corrupto, rua também. Entendeu? A gente não pode se prender simplesmente ao fato de achar que todo policial é corrupto, ou semi-analfabeto, ou truculento. Essas exceções são jogadas principalmente na mídia para gerar uma reação negativa da sociedade contra a polícia. Não é assim. A grande maioria, a esmagadora maioria dos profissionais da área de segurança são excelentes pessoas, excelentes profissionais. Bom, tá piscando aqui avisando que vai acabar o espaço para poder gravar. Gente, eu vou deixar vocês por aqui, tá bom? Por favor, dá um like, compartilha, ativa o sininho aí e um grande abraço. Dá uma força pro canal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.